Bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje eu quero falar sobre outra novela de Unamuno que eu comentei com vocês, quando falei sobre como se escreve um romance, que é a novela Chama no El Bueno, Mártir. É a novela que provavelmente foi a última do Unamuno. A Unamuno publica duas novelas em 1930, a Chama no El Bueno, Mártir e Don Chandalio, Jogador de Ajedrez, mas eu não encontrei precisamente a informação acerca de qual das duas foi de fato a última a ser publicada. O Julián Marias fala que, já ouvi ele mencionar, não me lembro dele fazer essa comparação, não é, de datas, no caso aí de meses ou até de dias, né, entre as publicações, mas ele menciona que Chama no El Bueno Mártir é a última novela do Unamuno. E o fato é que é interessante a gente considerar essa novela como a última do Unamuno, porque é uma novela muito especial e é uma novela abstrata. É já uma novela mais abstrata do que as anteriores, né? Sobretudo se comparada à primeira. É uma comparação interessante que o Julián Marias faz em uma aula entre a primeira, Paz en la Guerra, publicada, eu anotei aqui, em 1895, e esta última, publicada em 1930. Paz en la Guerra, como eu disse para vocês, eu estou pensando em reler para gravar um vídeo aqui. É uma novela que eu já li faz praticamente 10 anos, que eu li pela primeira vez, me agradou bastante. E, bom, eu penso que seria interessante relê-la para trazer aqui para vocês, não? Mas basicamente essa novela se passa durante a Terceira Guerra Carlista, terceira considerada do ponto de vista dos carlistas, mas da historiografia oficial, por assim dizer, a historiografia não carlista, acabou sendo considerada a segunda, que é no século XIX, meados da década de 70 do século XIX, quando a cidade de Bilbao é sitiada pelos carlistas. O Unamuno então tinha 10 anos, ele foi um personagem nesse evento histórico na sua cidade, Bilbao, de onde ele era, e anos mais tarde recontou literariamente o episódio do sítio de Bilbao. E como a localidade aqui, o espaço físico de Bilbao propriamente, tinha teve muita força na obra literária, né? O cenário nos disse muitas coisas, nos contou muitas coisas, nos revelou muitas coisas acerca dos personagens. E em San Manuel Bueno Mártir, a gente vê que o cenário, as coisas exteriores, tem uma importância menor. Por isso eu chamei de uma novela mais abstrata. O que conta é a agonia, isto é, a luta do personagem principal, que é Dom Manuel, né, o sacerdote, e das pessoas que estão em torno dele. A Ángela Carvalhino, que é quem narra a história, e depois quem entra nessa história, que é o irmão dela, vindo da América, o Lázaro. Esses personagens nos são apresentados sobretudo na sua luta interior, não é? E o povoado onde se passa essa novela, chamado Valverde de Lucerna, tem importância sobretudo pelas montanhas que o envolvem e pelo lago que ele tem. Um lago triste, melancólico, que evoca a eternidade de algum modo, aquilo que não muda, mas evoca a eternidade não no sentido de uma alegria eterna, senão de algo que desaparece, das gotas de água que se diluem naquele lago. É mais ou menos isso. É uma permanência, mas se sequer uma permanência algo triste, melancólica, não? Então, o que temos aqui como o registro central da novela, a caracterização central, é essa agonia do personagem principal e desses dois personagens, a narradora e o irmão dela, que tanto se aproximam dele, né? Então o Unamuno praticamente prescinde do cenário nesse romance. O Julián Marias trata do equilíbrio quando ele diz que seria interessante se o Unamuno pudesse ter escrito, não é, um romance em que combinasse os dois elementos, né, que combinasse essa profundidade
da agonia interior a que ele chegou em San Manuel Bueno Mártir, com a profundidade do cenário, a importância do cenário, do lugar a que ele chegou em Paz en la Guerra. Mas, infelizmente, essa novela não foi escrita, né, pelo Unamuno. E aí a gente volta também em outra afirmação do Julián Marías, quando ele diz: eu tenho nostalgia das novelas não escritas. É mais ou menos isso. E esse personagem principal, ele tem uma tentação, né, que vocês já viram no título do vídeo, que é a tentação da incredulidade. Existe um grande paradoxo em San Manuel Bueno, no nosso personagem principal. Como eu disse para vocês, quem conta a história é Ángela Carvalhino, que era nativa da aldeia, do povoado de Valverde de Lucerna. Aqui tinha um irmão mais velho, tinha ido para a América, não é, trabalhar, fazer algum dinheiro, ele conseguiu fazer. Depois, no decorrer da narrativa, ele volta para Valverde de Lucerna com a mãe, já idosa, e com a Ángela. E a Ángela, por sua vez, estudou num colégio católico nos arredores, uma cidade um pouco maior, certo? Já no fim da adolescência, início da vida adulta, ela volta para Valverde de Lucerna e ela já tinha essa imagem de Dom Manuel, né? Essa figura cativante, todo mundo gostava dele, todo mundo estava, de algum modo, sob o império da sua palavra, o encantamento da sua palavra. E ela também se coloca sob o encantamento da sua palavra, e mais do que isso, ela se torna uma espécie de consagrada às pessoas de Valverde de Lucerna, sendo leiga, tal como o Padre Manuel também o era. O cuidado daquelas pessoas, o cuidado de todas elas. E a Ángela, pouco a pouco, conforme ela vai se aproximando do Padre Manuel, ela vai cuidando mais das pessoas e até do próprio Padre Manuel. Não é? Dom Manuel era um homem extremamente dedicado às suas ovelhas. Inclusive nos trabalhos manuais, ele era caridoso naquilo que lhes faltava, e ele também ajudava a desfazer desavenças, intrigas, etc. Não é um quixotesco para desfazer entuertos. A isso ele se dedicava. E a sua vida era mais ativa do que contemplativa, na medida em que, bom, se sobrasse algum tempo, ele iria procurar alguma coisa em que ajudar, né? Alguma atividade do campo que fazer também com as pessoas, algum conserto, alguma casa que precisava ser feito. Enfim, qualquer coisa em que ele pudesse empregar suas mãos para ajudar suas ovelhas, ele ia fazer. Sem esquecer dos deveres do seu ministério sacerdotal. Então era tudo mais ou menos junto. A confissão, a missa, e aí ele saía, ia ajudar as pessoas, ia ouvi-las, etc, etc. É um homem extremamente ativo. A sua luta foi que, ele disse para Ângela, que as pessoas tivessem sobretudo um gosto pela vida, que desejassem viver. Ele diz, eu separei essa citação aqui. O primeiro, ele dizia, é que as pessoas estejam contentes, que estejam todas contentes de viver. O contentamento de viver é o primeiro de tudo. Ninguém deve querer morrer até que Deus o queira. E aí observa a Ângela, né? Como é paradoxal. Que o Dom Manuel é esse homem tão efusivo, alegre, né, para todo mundo, que quer infundir essa alegria pela vida, a gratidão pela vida enquanto dom de Deus. Parece que ele mesmo não experimentava essa alegria. A Ángela veio a confirmar essa impressão ao longo do seu convívio com Dom Manuel. Depois, quando chega o Lázaro, ela é atenuada e de algum modo explicada, ainda que não totalmente, tá? Ainda que paire um mistério aí, né, mais uma dessas novelas paradoxais do Unamuno. E o fato é que ele não tinha alegria de viver, né? Ele não tinha. Ele considerava a primeira cruz o nascimento. Nascer para ele já era uma cruz. Então era um homem que carregava o peso da vida com uma grande tristeza, né? A vida era para ele pesada, doída. O simples fato de haver uma vida já era algo doído. Só que esse homem, ao invés de se fechar em si mesmo, ele procura se doar inteiro para o povoado de Valverde de Lucerna, para todas e cada uma das pessoas ali.
ele quer se doar para que elas experimentem essa alegria pelo dom da vida que ele nunca experimentou. Aqui nós estamos diante do primeiro paradoxo. Outro paradoxo que já vai ficar mais claro, é quando ele recitava o credo na igreja. Ele tinha uma voz muito potente, muito bonita também, bastante imponente. E ele recitava o credo praticamente inteiro, com a assembleia. Mas aí, diz a narradora, a Ângela, e ao chegar ao de creio na ressurreição da carne e na vida perdurável, a voz de Dom Manuel se ofuscava como um lago na do povoado todo, e era que ele se calava. Então ele não recitava a parte do creio na ressurreição da carne, na vida do mundo que há de vir, como nós dizemos, na vida eterna, não é? Que é o termo mais preciso, de fato, é o que está em espanhol, a vida perdurável. Ele se calava. E na Sexta-feira Santa também acontecia algo muito marcante na festa, não é? Na celebração da Sexta-feira Santa e da Semana Santa como um todo, que era após o sermão, não é? E quando no sermão de Sexta-feira Santa se clamava aquilo de Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Passava pelo povoado todo um tremor profundo, como por sobre as águas do lago em dias de vento forte. E era como se ouvissem o próprio Jesus Cristo, como se a voz brotasse daquele velho crucifixo a cujos pés tantas gerações de mães tinham depositado as suas tristezas. Como que uma vez, ao ouvir sua própria mãe, a mãe de Dom Manuel, não pôde se conter e gritou: meu filho! E um borbotão de lágrimas brotou entre todos. Poderia-se crer que o grito maternal tinha brotado da boca entreaberta daquela dolorosa, com o coração transpassado por 7 espadas, que havia numa das capelas do templo. O grito de Dom Manuel era tão profundo que os fazia imaginar como tinha sido o grito do próprio Cristo na cruz. E que os fazia pensar na tristeza do próprio Dom Manuel. Era um grito que, de algum modo, ele compartilhava com Nosso Senhor. Não era da boca para fora, não era tentando imaginar, mas de algum modo ele experimentava esse abandono também. E, como eu já antecipei, a alegria exterior de Dom Manuel, ela ocultava uma tristeza. Tem outro episódio interessantíssimo e algo que o Unamuno consegue, ao meu ver, com uma habilidade impressionante, é mesmo numa novela abstrata como essa. Ele ainda consegue ser dramático, ainda consegue contar uma história. Aqui chegou um grupo de palhaços, uma família de palhaços, de titiriteiros, como se diz em espanhol, que é aqueles que trabalham com os fantoches e tal. Eles eram palhaços e artistas que representavam com fantoches também. Uma família pobre, já havia 2 crianças, a esposa do artista, o chefe da família ali, o pai da família, estava grávida de mais uma criança. E enquanto o espetáculo acontecia, eles estavam maquiados e tal, a mulher começou a passar mal e teve que ser retirada. E Dom Manuel foi cuidar dela. Enquanto isso, aquele homem, vendo a mulher sair, continuou o espetáculo junto com os outros filhos, não? E as pessoas até começaram a rir, porque acharam que o fato dela ter caído, praticamente desmaiado ali, desfalecido, não é? Fosse parte do espetáculo, e que o desconcerto do palhaço também fosse parte do espetáculo, mas não é. E, de fato, aquela mulher faleceu alguns momentos depois, ainda durante o espetáculo, assistida pelo Dom Manuel, cuidada por ele nos seus últimos momentos. E depois que o espetáculo acaba, que o palhaço vai até procurar a mulher dele, encontra a Dom Manuel, ele sabe que ela morreu,
Ele agradece muito pela ajuda que Dom Manuel prestou a ela, pelo socorro, pelo alívio nos últimos momentos, e diz que Dom Manuel é um santo. Mas aí olha o que Dom Manuel responde: o santo é você, honrado palhaço. Eu te vi trabalhar e compreendi que não só o fazes para dar pão aos teus filhos, senão também para dar alegria aos filhos dos outros. E eu te digo que a tua mulher, a mãe dos teus filhos, a quem encomendei a Deus enquanto trabalhavas e alegravas, descansa no Senhor. E que tu vais juntar-te a ela para que os anjos te paguem rindo, os que você já faz rir no céu de alegria. Vejam que profundo isso. Primeiro essa figura do palhaço melancólico, não é? E depois o Dom Manuel pensando, não é? Obcecado por essa alegria das pessoas, na função daquele palhaço. E tentava fazer todo mundo rir apesar da tragédia dele. E não fazia aquilo simplesmente para ganhar o pão dos filhos dele, o que também era verdade, mas para levar alegria verdadeira para as pessoas. E aquilo comoveu Dom Manuel. E aí prossegue a Ângela contando a história. E a todos, pequenos e grandes, choravam e choravam tanto de pena como de um misterioso contentamento que se afogava na pena. E mais tarde, recordando aquele solene momento, eu compreendi que a alegria imperturbável de Dom Manuel era a forma temporal e terrena de uma infinita e eterna tristeza que com heróica santidade recatava aos olhos e aos ouvidos dos demais. Ele guardava aquela tristeza para si, aquela tristeza da vida, da cruz do nascimento, enquanto ele lutava até as últimas forças para que todos os seus paroquianos experimentassem a vida como um dom e tivessem alegria por ela. Então ele queria carregar essa cruz sozinho. E ele é como Segismundo, não? Ele até cita La vida es sueño, do Pedro Calderón de la Barca, no fim, não é? Que o nosso pecado é ter nascido, ele fala para Ângela. Penado, profundamente apenado. Tem um momento que, pouco a pouco, a Ângela começa a entender o que está acontecendo com ele, né? E ela pergunta: o senhor não é monge? Ele fala: não, meu mosteiro é Valverde de Lucerna, com as pessoas. E ele fala: eu não poder, que a solidão mataria a sua alma, não é? Enquanto o meu mosteiro é Valverde de Lucerna. Eu não devo viver sozinho. Eu não devo morrer sozinho. Devo viver para o meu povo, morrer para o meu povo. Como eu vou salvar a minha alma se não salvo a alma do meu povo? E na sequência ele diz: eu não poderia suportar as tentações do deserto. Quando a Angela pergunta, né, porque ele não é um monge ou porque ele não vive sozinho no deserto, eu não poderia carregar sozinho a cruz do nascimento. E ao invés de se lamentar, não, ele procura carregar junto com a sua cruz, carregar as cruzes dos demais, para que o peso dessas outras cruzes seja menor e para que as pessoas, para além do peso das cruzes, de suas cruzes, experimentem um gosto, uma alegria pela vida. E aí chega a figura do Lázaro, né? Eu não vou entrar muito na participação dele, mas é muito interessante. O Lázaro era uma espécie de progressista da época, né? E anticlerical, que diz que está todo mundo ali atrasado e que quando ele percebe a influência que Dom Manuel tem sobre a mãe e a irmã dele, ele fica indignado, que ele está manipulando elas, que tem que acabar com a igreja, que tem que ir para a cidade, talvez até para Madrid, que lá é o lugar do progresso e tal. Aí a mãe deles fala: na minha idade, me mudar, eu vivi aqui a vida inteira, eu não vou me mudar. E a Ângela tampouco queria, não é? E aí o Lázaro começa a ficar curioso
pelo Dom Manuel. Né? Que tipo de homem é ele? Não é? Então, um dia que ele ouve Dom Manuel falar, com simplicidade, ao mesmo tempo com profundidade, ele, ainda progressista, falar: não, esse não é igual aos outros padres, ele é diferente. E a irmã dele pergunta assim: mas você conhece os outros padres? Ele: não, mas eu imagino como eles são. Não é? O fato é que, caminhando com Dom Manuel e se aproximando dele, o Lázaro voltou para a igreja. Só que ele voltou para a igreja, confessa ele a Ângela, porque ele descobriu e participou, passou a viver também, a compartilhar do segredo de Dom Manuel. O segredo que o Dom Manuel contou para ele é que ele mesmo, Dom Manuel, o padre, não acreditava. Era um incrédulo. Então, por que ele fazia aquilo? Porque ele queria que neste sonho da vida as pessoas experimentassem uma alegria, ainda que fugaz, ainda que passageira, até que esse sonho acabasse. E que essa alegria era fundada na esperança da vida perdurável. Então ele queria que as pessoas tivessem isso. Ele queria que as pessoas tivessem isso que ele mesmo não teve. Não é? Mas que ele parece gostaria de ter. E o Lázaro começou a entendê-lo. Não só a entendê-lo, como a compartilhar dessa ideia. A ajudar Dom Manuel. Né? A pôr o seu dinheiro à disposição de Dom Manuel. A cuidar das outras pessoas. A não escandalizá-las. A não fazer alarde de incredulidade para elas. Né? E aquilo ficou como uma espécie de segredo deles dois. Porque o Dom Manuel sabia que no caso dele, não adiantaria ele tentar falar ou pregar o catecismo. Não adiantaria no caso do Lázaro. Ele teria que expor para esse homem, diferente do resto das pessoas ali, a sua cruz, por inteiro. Que a Ângela tinha entrevisto, mas cujo mistério ela só conheceu pela boca do irmão, do Lázaro, que depois Dom Manuel veio a confirmar para ela. E a verdade é que o Dom Manuel experimentou, ao longo de toda a sua vida, o tédio da vida. Toda a sua vida foi uma tentação à tristeza e ao desespero, que aí redundavam na incredulidade. Ele experimentou um vazio completo, como se Deus não existisse. Mas ao mesmo tempo, ele continua agindo para que as pessoas ao redor dele cresçam. Crescem profundamente naquilo. Crescem na vida perdurável. E aí fica a pergunta, será que de fato ele foi um incrédulo? Ou ele achava que ele era um incrédulo? E a sua vida não passou inteira de uma noite escura? Dom Manuel lutou também contra uma herança que ele recebeu do pai dele, de Valverde de Lucerna, que é a tentação do suicídio, a tentação de se atirar àquele lago, de se fundir naquelas águas calmas para sempre. Minha vida, Lázaro, diz ele, é uma espécie de suicídio contínuo. Um combate contra o suicídio, que é a mesma coisa, mas que vivam eles, que vivam os nossos. A tentação ao suicídio de Dom Manuel foi transfigurada num combate permanente contra o suicídio. Esse combate não necessariamente por uma fuga, mas pela doação de si aos demais. Olha, Lázaro, diz ele, eu assisti à morte de muitos pobres aldeães, ignorantes, analfabetos, que praticamente não tinham saído da aldeia, e pude saber dos seus lábios, quando não adivinhar, a verdadeira causa da sua enfermidade mortal. E pude ver ali, na cabeceira do seu leito de morte, toda a negrura do cume do tédio de viver.
que é a negação última de si mesmo, a negação última da própria vida, a negação última do próprio Deus. É o tédio de viver. Né? É a tristeza profunda, já calada, para a qual as paixões não experimentam nenhuma tentação, como eu disse para vocês na aula dedicada ao livro sobre os maus pensamentos do Evagrio Pontico, que está aqui no canal. É uma tristeza calada. Uma tristeza que também é bem retratada pelo Charles Baudelaire no poema Ao Leitor. Que é o fim dessa escada infernal. Quando parece que já não há possibilidade de despertar, porque não faz diferença para o sujeito se ele desperta ou não. Ele só quer desaparecer no nada. Ele está cansado de viver, como Dom Manuel. Essa tentação que ele experimentava, que ele sabia que ele experimentava. E foi essa tentação que ele chamou de incredulidade. Que ele acreditou ser uma incredulidade. E aqui nós paramos diante do paradoxo de São Manuel. Que é um paradoxo que também nós podemos observar no diário de um pároco de aldeia do Charles Bernanos. Que ele diz que a poeira que encobre toda a sua aldeia, o pároco de aldeia comenta no seu diário, é a poeira do tédio. Essa tentação da descrença e do desgosto de viver. Dessa tristeza profunda, da indiferença por tudo. A começar pelo próprio Deus, pela vida. E foi essa tentação que o pároco de aldeia, sendo Cristo para essas outras pessoas, para os seus paroquianos, ele experimentou na própria carne de um modo mais intenso do que eles. Ele levou às últimas consequências o peso de uma tentação que nos seus paroquianos era um pecado atual. Ele recebeu o peso por um pecado que ele não chegou a cometer, mas sentiu como se tivesse cometido. O Dom Manuel, para mim, é uma outra figura Christi, não por acaso é o sacerdote. Porque ele experimenta na própria carne toda a tentação do tédio e da incredulidade, para que os seus paroquianos não precisem experimentar. Ele tenta pagar para eles, participando na cruz de Cristo, os pecados que eles ainda não começaram a experimentar. Eles ainda, alguns parece que sabiam que existiam, como esses aldeães que ele falou, tinham o tédio de viver bem na hora da morte. Que é algo muito semelhante ao que o pároco de aldeia comenta também. A tristeza dele de ver esse tédio, esse ressentimento para com a vida no leito de morte de pessoas simples. É o que São Manuel vive também, que ele experimenta e que ele não quer de jeito nenhum que os seus paroquianos experimentem. Ele quer oferecer para eles a consolação que ele mesmo não teve. E ele morreu triste pela incredulidade, ainda achando que não acreditava. Dando assim a sua vida para que os demais pudessem crer, para usar as suas palavras, as suas expressões. Veja um paradoxo que o Unamuno cria aqui. E a Ángela, que ao contrário de São Manuel e ao contrário de Lázaro, ela não deixou de crer, e ela sofria justamente por essa descrença do sacerdote e do irmão dela. Depois que eles dois morreram, já no fim do seu relato, ela pensou em algo que pesa na nossa leitura, que influencia bastante a nossa leitura de São Manuel. Ela diz que, e agora ao escrever esta memória, esta confissão íntima da minha experiência da santidade alheia, creio que Dom Manuel Bueno, que o meu São Manuel e que o meu irmão Lázaro morreram crendo não crer o que mais nos interessa,
mas sim querer crê-lo, crendo em uma desolação ativa e resignada, crendo o que mais importa, crendo na vida perdurável a partir de uma desolação ativa e designada. Oxalá eu pudesse crer também. Oxalá fosse verdade, mas eu não consigo aceitar, eu não consigo, isso é mais forte do que eu não vejo mais nada, meus olhos estão cegos. E aí, conclui a Ângela, eu achava e ainda acho que Nosso Senhor, não sei por quais sagrados e não esquadrinhados desígnios, lhes fez acreditar que eram incrédulos, e que acaso, no fim do seu trânsito, a venda se lhes caiu dos olhos. Veja a intuição da Ângela, que serve muito para a nossa leitura. Que Deus, por algum motivo, fez com que São Manuel Bueno e Lázaro acreditassem ser incrédulos. Acreditassem que não houvesse nada. Que esta vida era a única coisa. Porque, como disse o próprio São Manuel, não é, para o Lázaro, existem alguns homens que, só acreditando nesta vida, querem transformá-la num paraíso terreno, o que é impossível. E existem homens que, por uma ênfase excessiva na vida perdurável, como que desprezam esta vida, como se o céu não tivesse nada a ver com isso aqui que nós já estamos vivendo. Nada, absolutamente nada a ver com isso aqui. Como se isso aqui fosse uma espécie de dejeto. Um falso espiritualismo. Extremo oposto do materialismo profundo, arraigado de quem tem criar o paraíso terrestre. E a verdade é que, já no tempo de Unamuno, as pessoas estavam entre esses dois extremos. E no nosso tempo também. Nós também experimentamos a tentação da incredulidade. Nós também experimentamos períodos intensos, às vezes longos, de aridez. Nós também, indo à missa com frequência, recebendo os sacramentos, vez por outra, num acesso de desespero, nos perguntamos: bom, será que tudo isso é verdade? Será que tem mais alguma coisa? Tamanho é o materialismo arraigado no nosso coração. Mas não só o materialismo. Isso é muito importante. Não é só porque vivemos uma concepção bastante materialista da realidade, senão porque, no nosso tempo, como já começou a aparecer em Unamuno, na época do Unamuno, existe a tentação da tristeza. No fundo, existe um não querer viver, uma recusa a viver. Como se para nós também, nos momentos mais difíceis da nossa vida, e para algumas pessoas talvez a vida inteira, o próprio nascimento fosse uma cruz, como foi para São Manuel Bueno. Como se experimentássemos essa tristeza completa do não querer existir, que pode se manifestar no autodesprezo, numa preguiça longa pelas coisas, pelos deveres cotidianos, numa falta de motivação mesmo para perseguir o bem, enfim, de tantas outras formas. Algumas delas, reitero, estão no poema Ao Leitor, do Charles Baudelaire. Essa tristeza também, essa tristeza como a poeira que paira sobre o povoado do diário de um pároco de aldeia, também paira sobre nós. Nós também a respiramos. Nós também somos contaminados por ela. E padecendo-a, talvez até mais profundamente que nós, o que é que São Manuel Bueno Mártir fez? Se entregou às outras pessoas para que elas pudessem crer, para que elas pudessem experimentar uma felicidade sendo boas.
para que elas pudessem esperar que o céu é a continuação, porém aperfeiçoada, do bem que se vive aqui, do amor autêntico e verdadeiro que se experimenta aqui, que se encarna aqui. Foi essa a luta dele. E talvez essa também seja uma luta para nós, né, nesses momentos de incredulidade. Não arrastar os outros para baixo, como nós muitas vezes nos encontramos, mas lutar para que aquelas pessoas sejam felizes no bem, né? Para que elas experimentem essa alegria. E eu acredito que a imensa maioria de nós, ao contrário de Dom Manuel, vai colher frutos para si mesmo disso, né? Vai receber esses frutos de Deus, né? Dom Manuel aqui, por disposição do Unamuno, né, do seu autor, seu criador, não recebeu esses frutos, não os experimentou. Mas eu acredito que nós possamos experimentá-los, né? E é por isso que esse exemplo tão paradoxal de Dom Manuel vale tanto para nós, pesa tanto sobre nós, né? Esse livro, San Manuel Bueno Mártir, é um livro que é uma novela que eu gosto de ler, especialmente no período da Quaresma. Me ajuda imensamente, né? Pensar na agonia de San Manuel Bueno Mártir e na agonia de Nosso Senhor no horto. Como disse o Newman, nessa agonia de Cristo no horto, em que ele viu todos os pecados, ele também viu o pecado da incredulidade, ele também viu o pecado da tristeza, ele também viu o pecado da assídia. Ele sabe, Nosso Senhor sabe que nós experimentamos, sabe até melhor do que nós. E, enfim, é por isso que esse livro, eu quis compartilhar com vocês algumas reflexões acerca dele, porque eu acho que ele realmente nos traz muito proveito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica a sugestão de leitura para San Manuel Bueno Mártir, do Miguel de Unamuno. Agradeço pela atenção de vocês e até